Queridos, graça e paz. Amém. Boa noite a todos. Para mim, uma grande alegria estar aqui novamente. Logo que o pastor Renato me convidou, aceitei de pronto. Vocês são uma extensão da nossa família lá de Vargem Grande Paulista, sem dúvida alguma. Além do Renato ser meu amigo pessoal, essa igreja mora no meu coração. Nós temos uma caminhada juntos já, ainda que eu não tenha sido o pastor dessa igreja, mas ao lado do pastor Renato, eu me sinto um cúmplice dele no pastoreio dessa igreja. Então, sempre que houver a oportunidade, com grande alegria, eu aceitarei. Então, trago um abraço da Betel e trago alguns companheiros da Betel também. Um já até orou, né, que é o seminarista Luiz, que também é conhecido de toda a igreja, e o outro é meu primo, o Fortunato, que veio nos acompanhando nesta noite. Queridos, sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus? Abra a tua Bíblia na terceira epístola de João. Vamos lá? Nós temos lá em Vargem Grande trabalhado as epístolas de João. Então nós já passamos pela primeira, pela segunda, e lá em Vargem Grande nós já estamos concluindo a terceira epístola de João. A terceira de João fica no final das Escrituras, não é o Evangelho, é a epístola. Então se você abrir em Apocalipse e voltar, fica mais fácil. De trás para frente você vai passar por Apocalipse, Judas, e logo você encontra as três epístolas de João. Então hoje nós leremos terceira de João, do versículo 1 ao versículo 4. As epístolas de João, principalmente a segunda e a terceira, são as menores epístolas das Escrituras, e elas não têm capítulo, elas são apenas epístolas com versículos. Então leremos apenas a introdução, os 4 primeiros versos, versículos da terceira epístola de João. Todos encontraram? Terceira de João, lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse. Diz assim a palavra do nosso Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Pai que fale conosco nesta noite, agora por meio da pregação da palavra, que Ele nos dê porção do seu Santo Espírito para compreendermos o que as Escrituras nos ensinam, e não só compreender, mas também para sermos aperfeiçoados por elas e assim praticarmos a vontade de Deus. Vamos pedir estas coisas ao Senhor? Pai amado, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por poder cultuá-lo, por poder abrir as nossas bocas e com as nossas vozes adorá-lo. Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque é uma grande alegria essa reunião do povo santo do Senhor, povo que estava separado de ti, povo que estava perdido, mas que foi encontrado, que foi reconciliado. Louvado seja o teu nome por isso. Receba então toda a honra, toda a glória e toda a adoração nesta noite. Agora, Deus, nós não queremos apenas falar, nós queremos ouvir o Senhor falando conosco. Fales conosco então, ó Deus amado, por meio da Santa Palavra agora, através da exposição, da pregação, e que o Teu Santo Espírito, que habita em todos aqueles que confessam o nome de Cristo, que Ele nos dê clareza, discernimento acerca daquilo que será pregado, e uma vez que for compreendida a Tua Palavra, que ela nos transforme de dentro para fora, que ela forje em nós o caráter do Teu Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que saiamos daqui, ó Deus, mais cheios de esperança, com uma fé mais firmada no Evangelho, para que saiamos daqui como luz e sal da terra, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, que não seja mais apenas eu falando, mas seja o Senhor falando através de mim a todos nós, e que todas as outras vozes sejam abafadas e apenas a do Senhor ouvida. Nós oramos desta forma, pedindo estas coisas, no nome santo e precioso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero começar esse sermão fazendo uma pergunta. Como está o teu testemunho cristão? Como que você tem andado por este mundo como um servo, como uma serva de Jesus Cristo? O testemunho cristão é uma coisa muito importante, nós precisamos nos preocupar com o nosso testemunho. Mas às vezes nós não nos perguntamos, será que de fato eu tenho sido uma boa testemunha de Jesus Cristo? Para nos ajudar a entender se nós temos sido ou não bons testemunhas ou boas testemunhas de Jesus Cristo, eu tenho aqui uma série de perguntas. Imagine que uma pessoa fosse entrevistada acerca do seu procedimento como cristão.
alguém que convive com você dentro ou talvez até mesmo fora da igreja, e perguntassem para essa pessoa como você está caminhando com Jesus Cristo. De repente essa pessoa poderia responder o seguinte, vamos lá, se ela perguntasse, por exemplo, será que o Luiz, o Fortunato ou você é uma pessoa fiel? Será que ela destacaria a sua fidelidade a Deus? Será que ela diria que você é uma pessoa de fé, um homem, uma mulher que tem uma fé firmada em Jesus Cristo? Será que essa pessoa diria que você é uma pessoa perseverante, que apesar dos problemas, das circunstâncias difíceis, você ainda continua caminhando com o Senhor? Será que essa pessoa destacaria o teu amor ao próximo, diria que você é uma pessoa abnegada, uma boa anfitriã, alguém que socorre com os próprios bens os necessitados? O que essa pessoa diria acerca de você? Será que ela diria que você revela diariamente uma vida cheia do Espírito, através do fruto do Espírito que é visível no seu dia a dia? Você ama, você é benigno, é bondoso, você é longânimo, você tem domínio próprio? Será que estas coisas são visíveis na sua vida e essa pessoa, ao ser entrevistada, ressaltaria estas coisas? Será que essa pessoa destacaria como você trata o seu cônjuge e os teus filhos à luz do Evangelho? Será que esta pessoa diria sobre o quanto você se esforça, para você que é mais novo, para ser um adolescente ou um jovem que honra a Deus, que namora de acordo com o padrão do Senhor, que honra e obedece os pais, que honra e obedece a sua liderança, seja na escola, seja na igreja, seja na sociedade? Enfim, essa pessoa ao ser entrevistada, o que ela diria acerca de você? Você precisa se preocupar com estas coisas. E a Bíblia nos dá algumas razões pelas quais nós precisamos nos preocupar com o nosso bom testemunho cristão. Duas razões, na verdade é as que eu quero destacar aqui. Existem outras razões pelas quais nós precisamos nos preocupar com o nosso testemunho cristão, mas eu trago duas. A primeira delas é que nós fomos chamados por Cristo para sermos testemunhas de Cristo. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16? Ele fala, antes disso, que nós somos sal, que nós somos luz, que nós devemos brilhar, que nós devemos salgar. E no versículo 16 ele mostra o porquê nós devemos ser assim. Mateus 5,16 diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, em Cristo Jesus, todos aqueles que confessam ao Senhor foram chamados para que, através das suas boas obras, para que, através do seu bom testemunho, as pessoas glorifiquem a Deus que está nos céus. Em outras palavras, o nosso bom testemunho serve de holofote que aponta para Cristo, que mostra a glória e a beleza do nosso Criador, que revela o Salvador. Então nós fomos vocacionados, chamados pelo Senhor para sermos boas testemunhas de Cristo. Além disso, nós não fomos apenas chamados, vocacionados por Deus, nós fomos capacitados por Cristo para sermos boas testemunhas. Agora um texto mais conhecido, Atos 1,18. Vocês lembram que diz Atos 1,18? Antes de ser assunto aos céus, o Senhor reúne os seus discípulos e lhes faz uma promessa. Esperem aqui em Jerusalém, porque virá o Espírito Santo. E ele diz assim, ao descer sobre vós o Espírito, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então nós não apenas fomos chamados para dar bom testemunho, para que assim Deus seja glorificado, mas o próprio Senhor que nos chama, que nos vocaciona, Ele também nos capacita. E então todos aqueles que estão em Cristo Jesus receberam o Espírito Santo de Deus. E agora eles não só têm a obrigação, mas eles têm o poder. Eles têm as condições necessárias para serem boas testemunhas de Jesus Cristo. Como eu disse, existem outras razões, outros motivos para testemunharmos positivamente acerca de Cristo, para andarmos neste mundo como luz e sal da terra. Mas só esses dois textos já mostram que dar bom testemunho cristão não é uma questão opcional. Não é uma escolha nossa. Dar bom testemunho cristão é uma responsabilidade que todos nós temos. É uma obrigação. Tá, mas o que o bom testemunho tem a ver com a terceira epístola de João? Tem tudo a ver. Aqui nessa terceira epístola, João, que se identifica como o presbítero, ele faz a mesma coisa na sua segunda epístola,
Na segunda epístola de João, ele se revela como o presbítero, escrevendo para a senhora eleita, escrevendo para uma igreja local. Aqui na terceira epístola, João se diz como o presbítero, ou se identifica como o presbítero, mas não mais para escrever para uma igreja, mas para escrever para uma pessoa, um homem chamado Gaio, que nós não sabemos exatamente quem é, mas um homem que possuía um grande afeto por parte de João e também uma grande estima por parte da igreja. João amava a Gaio, tanto é que o comecinho aí da carta ele diz assim, vou repetir aquilo que já foi lido: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então João está escrevendo para este homem, um homem que era amado por João, um homem que era amado por João porque ele andava na verdade, porque ele praticava a verdade, porque ele era um crente verdadeiro. E nessa epístola, João trata do testemunho, do bom testemunho que Gaio dá, um testemunho que é endossado, um testemunho que é vivido e experimentado no seio da igreja, a ponto dos seus irmãos, dos irmãos de Gaio, irem até João para falarem do quanto Gaio, de fato, tem andado na verdade. E é com base, então, nesse testemunho de Gaio que nós veremos hoje o que nos é necessário para andarmos, então, também como Gaio andou, dando bom testemunho, vivendo para a glória de Deus, fazendo com que as pessoas, através das nossas obras, olhem para o Pai e glorifiquem ao Pai, fazendo com que sejamos testemunhas vivas do Cristo que vive em nós. E uma das coisas que Gaio fazia era andar de acordo com a verdade. E é sobre isso que nós trabalharemos nesta noite. Então, o tema que eu quero compartilhar com vocês é uma vida de acordo com a verdade. E João apresenta 3 razões para vivermos de acordo com a verdade. A primeira razão que João nos dá, com base no testemunho de Gaio, para vivermos de acordo com a verdade é: quem vive de acordo com a verdade possui uma alma próspera. Olha só o que João diz aí no versículo 2. Ele diz assim, vamos lá? Eu leio e vocês repetem. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então João, ele já nos mostra algo interessante a respeito de Gaio. Ele diz que Gaio era um homem com uma alma próspera, uma alma rica. Gaio tinha uma espiritualidade que de fato valia a pena ser vivida. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui com João é que a única maneira de termos também uma alma próspera, de progredirmos espiritualmente, de crescermos em maturidade na nossa caminhada com Jesus Cristo, é nos mantendo firmes na verdade. Isto é, nos mantendo firmes no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gaio tinha uma alma próspera. Gaio, ele progrediu espiritualmente porque ele andou no Evangelho do nosso Cristo. Estava se apostatando do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você já leu a primeira epístola de João, se você já leu a segunda epístola de João, João está escrevendo essas epístolas para combater heresias, principalmente a heresia gnóstica ou pré-gnóstica, de pessoas que estavam dizendo que Jesus Cristo não havia encarnado, e se Jesus Cristo não encarnou, ele não morreu pelos nossos pecados. Gente que estava trazendo um falso evangelho, e muitas pessoas destas igrejas estavam crendo neste falso evangelho. E por causa disso, a alma dessas pessoas, a espiritualidade dessas pessoas estava falindo. Mas isso não aconteceu com Gaio. Gaio se preservou na verdade. E porque ele se preservou na verdade, porque ele continuou crendo no Cristo revelado, e agora no Cristo que é anunciado pelos apóstolos através dos escritos, Gaio, ele estava crescendo, amadurecendo espiritualmente. Então nós precisamos entender que o falso evangelho, como os que os gnósticos pregavam, ou o falso evangelho como nós vemos sendo pregado nos dias de hoje, através de muitas falsas teologias, na verdade, através da teologia da prosperidade, através de outras denominações que não creem em Cristo, que não creem no Espírito, através de falsos pregadores que distorcem as verdades reveladas do Senhor, nós precisamos entender que este falso evangelho nos faz mal.
Este falso evangelho traz ruína para as nossas almas. O falso evangelho é como um alimento estragado. Você já comeu alimento estragado alguma vez na sua vida? Todo mundo, em algum momento, já comeu algum alimento estragado. Seja uma coxinha que estava com uma cara boa, um cheiro bom, né, com um catupirizinho ali no frango, mas depois de uns 2, 3 dias, ou talvez depois até mesmo de 2 ou 3 horas, aquilo embrulhou o teu estômago, te trouxe um desarranjo, e aquilo que você estava pensando que seria bom e que te nutriria, acabou te envenenando. Porque é isso que o alimento falso faz. Ele tem aparência de que é algo bom. Quando nós nos alimentamos daquele alimento falso ou estragado, a impressão que dá é que nós estamos de fato nos nutrindo, mas no final das contas nós estamos sendo envenenados. Nós estamos ficando enfermos e doentes ao comermos deste alimento estragado. Da mesma forma, o falso evangelho pode por um período dar a impressão de que estamos bem com Deus. Pode gerar o sentimento de saciedade espiritual. Contudo, com o tempo, ele arruína as nossas almas, nos torna pessoas doentes espiritualmente miseráveis. Lá na nossa igreja, nós estamos vivendo um período muito interessante. Estamos desfrutando do privilégio de receber muita gente que está experimentando real conversão. Gente vinda de denominações, de matrizes religiosas, ditas cristãs, que na verdade não tem nada de cristãs. Nós temos mais ou menos em torno de umas 15 pessoas vindas da mesma denominação. E o que elas falam, o que elas contam, o que elas dizem a respeito de Cristo e a maneira como elas se relacionavam com Cristo é algo completamente antagônico, diferente daquilo que as Escrituras nos ensinam. E o que este mal causou à vida delas, vocês só conhecendo e convivendo para entender. Uma dessas moças que nós estamos recebendo, uma jovem senhora, a cabeça dela está muito virada. Ela já não sabe mais o que é certo, o que é errado. Fizeram de fato uma lavagem cerebral na senhora, através deste falso evangelho. Algo que ela pensava que era bom, algo que ela pensava que traria nutrição, algo que ela pensava que estava trazendo ali benefícios, na verdade estava trazendo ruína para a sua alma. A ponto dela pensar em desistir do Senhor, a ponto dela pensar em desistir da própria vida. Algo terrível. Então nós precisamos fugir do falso evangelho. Nós precisamos buscar o verdadeiro evangelho. E a cura para quem já experimentou o falso evangelho é doses diárias e contínuas e abundantes do verdadeiro evangelho. Mas não é só a cura, também é a prevenção contra o falso evangelho. Quando eu busco o verdadeiro evangelho, quando eu me alimento daquilo que é bom, eu me fortaleço e fico mais forte, eu fico mais saudável e mais imune contra aquilo que é mal. E pensando nisso, então, eu fiz uma prescrição bíblica do que pode nos curar, do que pode trazer prevenção para as nossas almas. Em primeiro lugar, já com aquilo tudo que eu encontro nas Escrituras, se nós queremos de fato crescermos, amadurecermos, ter almas prósperas, nós precisamos de um tempo devocional diário. Você precisa ler a palavra de Deus todos os dias. Você precisa não só das Escrituras, você precisa de materiais que te ajudem a compreender o que as Escrituras dizem, a aplicar a palavra de Deus. Se tem uma coisa que crente faz é ser negligente com as Escrituras, não é verdade? Às vezes você chega na sua casa, domingo à noite, pega a tua Bíblia, coloca num canto e você só vai lembrar que ela existe no próximo domingo quando você vem para a igreja novamente. Você encontra tempo para tudo, você só não encontra tempo para ler a palavra de Deus, que vai te alimentar, que vai te fortalecer, que vai te trazer ali os recursos necessários para você caminhar com Cristo e para você não cair na ladainha do falso mestre, para você não cair nas armadilhas do falso evangelho. Mas você não faz isso. Aí o seu coração, os teus ouvidos ficam abertos para qualquer canto da sereia. E você, sereia cantou, você vai. Nós precisamos nos precaver, nos alimentar bem, para ficarmos fortes o suficiente para a nossa caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso alimento é a palavra de Deus. Imagine se você passar os próximos 3 dias sem comer arroz e feijão.
ou sem comer aquilo que você come de forma habitual, sem se alimentar, sem se hidratar, como que você vai estar na quinta-feira? Vai estar mais forte? Vai estar mais imune às doenças? Se uma gripe passar perto de você, ela vai falar, não se aproxime, ele está sem comer, está sem beber. Deve estar fortão, a imunidade está lá em cima. É claro que não, se a gripe passar 1 quilômetro de você, você já está espirrando. É assim ou não é? Você vai estar fraco, você vai estar se arrastando no trabalho, vai estar se arrastando na escola, porque você não nutriu o seu corpo físico, e por não nutri-lo de forma adequada, o seu corpo está perecendo. E será que a nossa espiritualidade não se dá da mesma maneira? Mas é claro que sim! Você precisa nutrir a sua espiritualidade, e você nutre fazendo isso lendo as Escrituras. Mas não só lendo as Escrituras, você faz isso orando. Você precisa aprender a buscar. Ou como o Senhor Jesus Cristo diz, bater, pedir, insistir, fazer isso diariamente, fazer isso o tempo todo, fazer isso por toda a vida, fazer isso em nome do Senhor Jesus. Não é isso que nós aprendemos acerca da oração? Você já leu Mateus capítulo 7? Batei, abrir-se-vos-á, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. O nosso Deus é um Deus bom, e Ele gosta de dar boas coisas aos seus filhos, mas Ele estabelece o critério por meio do qual Ele nos visita com as suas bênçãos, e um destes critérios é a oração. E nós oramos? Oramos pouco. Tiago diz o seguinte, vocês não recebem porque vocês não pedem. Aí quando vocês vão pedir, vocês pedem mal. E é claro que vocês não vão receber. Vocês pedem pouco e quando pedem alguma coisa, pedem para se esbanjarem nos seus próprios prazeres, pedem de forma egoísta. Para orarmos bem, precisamos ler bem, compreender o que a palavra de Deus diz. E uma vez compreendidas as Escrituras, nós vamos orar melhor e vamos receber coisas boas, porque Deus se agrada em nos dar aquilo que Ele diz que nos dará. E quando nós oramos de acordo com a vontade do Senhor, a coisa fica bela para nós. A oração do Pai Nosso é isso que nós aprendemos. Quando o Senhor Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, oração dominical, Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe os nossos pecados, livra-nos do mal. São estas coisas que o Senhor se compromete a nos dar, e quando nós as oramos, nós as receberemos. Então você precisa ler. Você está lendo? Está lendo as Escrituras? Ou está com o coração abertão para qualquer coachzinho que vai chegar com cabelo bonito e falar manso no seu ouvido, e você vai falar, opa, gostei. Toma cuidado. Você precisa se alimentar e se precaver para não cair no canto da sereia. É assim que funciona. Se um testemunha bater na sua porta domingo de manhã, você deve estar na IBD, né? Domingo à tarde, e quiser trocar uma ideia com você, você vai ter conteúdo suficiente para mostrar o Evangelho para essa pessoa? Ou você vai se deixar enredar pelas heresias que eles pregam? Isso vai depender do quanto você está se alimentando, do quanto você está se fortalecendo. Então leia, ore, mas não faça só isso, faça parte de uma igreja, mas faça parte de uma igreja. Não é ser um frequentador de igreja. Tem muita gente que só está aqui, mas não está aqui. Está presente, mas está ausente. Não é verdade? Você precisa se envolver. E se envolver com uma igreja genuinamente cristã. Não sei se todo mundo que está aqui é membro dessa igreja. Mas se você não é, e está procurando, essa é uma boa igreja para você se tornar membro, não é não, Haroldo? Não é verdade? É uma igreja cristã, uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, teocêntrica. E são estas as marcas que você precisa procurar em uma igreja. Uma igreja que adora Deus acima de todas as coisas, mais do que massageia o seu ego. Uma igreja que prega a Cristo como o único caminho, a única verdade, a única vida. E diz para você, não são as suas obras, não são os seus méritos, mas são as obras de Cristo na cruz do Calvário que lhe salva. E você é servo deste Cristo, e este Cristo não é o teu servo. Ele é o seu Senhor, Ele é o cabeça, Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é o cabeça da igreja, e é o único, Colossenses 1,18 diz, o único que pode exercer toda a primazia. É Ele, não é sobre nós, é sobre Ele. E é uma igreja assim que você precisa buscar, uma igreja que prega as Escrituras com fidelidade, com destemor, que mostra na palavra onde você está errando e mostra na palavra o que você precisa fazer para consertar,
que te admoesta, que te orienta, que te chama, que te cobra, biblicamente. E numa igreja assim você precisa servir. Se você tem ao menos um dom, você foi chamado por Cristo para edificar esta igreja. Você não pode só ser um ouvinte. Tiago diz assim: não sejam ouvintes negligentes, apenas ouvintes e não praticantes da palavra. Você precisa ser um operoso ouvinte, um operoso praticante daquilo que você ouve. E você faz isso como? Amando uns aos outros, servindo uns aos outros, cuidando uns dos outros, suprindo as necessidades uns dos outros, dando aula na escola bíblica dominical, cuidando das crianças, lavando um banheiro, se dispondo para cantar, se dispondo para guardar os microfones daqueles que cantaram. Você se envolve com a igreja e faz uso dos dons e talentos que Deus te dá para que essa igreja seja edificada. É esse o teu chamado em Jesus Cristo. E é assim que você tem que viver. Mais para frente, ainda no testemunho de Gaio, nós veremos como Gaio desenvolvia estas coisas. Mas esse é o teu chamado em Cristo Jesus. É assim que nós andamos na verdade. E é assim que a nossa alma prospera. Talvez você esteja pensando: eu estou há 20 anos na igreja e parece que nada muda. Nada muda porque você não faz a sua parte, jovem. Você não se move. Você é um baita de um negligente, de uma negligente. E está reclamando que as coisas não mudam. Você coloca a culpa no pastor, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no louvor, coloca a culpa no Lula. Você coloca a culpa em todo mundo. Mas você não se responsabiliza. E você deve lembrar que você tem um chamado claro em Cristo Jesus. É Deus quem opera em você tanto querer como realizar. Mas ao mesmo tempo, Deus lhe chama para que você se esforce enquanto Ele opera e realiza. Olha que coisa bonita. Deus nos dá os recursos, Deus nos dá a capacidade, mas Ele não tira a nossa responsabilidade. Ele está te chamando para que você se envolva, para que você lute contra o falso evangelho, para que você se empenhe em viver o verdadeiro evangelho, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Ainda nessa primeira parte, uma coisa muito interessante que eu vejo aqui, é que João, ele está rogando, faz votos, para que Gaio seja próspero, assim como a alma de Gaio é próspera. Então o que nós aprendemos aqui com a vida de Gaio é que o enriquecimento de nossas almas vem antes do enriquecimento material, vem antes do nosso bem-estar físico. Olha como as coisas aqui são colocadas no seu devido lugar. João está dizendo: Gaio, que você seja próspero, mas não antes da sua alma ter prosperado. Que você seja próspero como a tua alma é próspera. Talvez seja aí que mora o nosso problema, porque a gente inverte a ordem. Não é verdade? Nós buscamos e gastamos muito mais energia buscando prosperidade física e material. É ou não é? Nós investimos muito tempo na nossa saúde, muitos recursos na nossa saúde, muito tempo e recurso nos nossos bens materiais, mas não temos os 15 minutos que todo pastor fala para você dedicar orando e lendo as Escrituras. Não é verdade? Se o teu chefe falar 2 horas a mais essa semana, todos os dias, você vai ganhar hora extra por isso, você vai ser recompensado por isso, você vai falar: tudo bem, vamos arrumar tempo para essas 2 horas extras a mais. Mas se alguém lhe chamar para um encontro bíblico de 1h30 no meio da semana, você não vai ter tempo para isso. Você vai arrumar uma desculpa. Não é assim? Há um desinteresse muito grande nas coisas espirituais, e há um interesse muito grande nas coisas materiais. Não que as coisas materiais sejam um problema, porque se fossem, João não teria rogado estas coisas na vida de Gaio. João está falando: prospere na área da saúde, prospere na área material, mas primeiro vem a prosperidade da alma. Nós não podemos ser como estas igrejas, onde o foco no relacionamento com Deus está no bem-estar físico, está no ganho, estar em ser alguém nesta vida. Isso é um grande problema. É contrário ao que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus, lá em Mateus 6, versículo 19 e 21, e depois o versículo 24, então Mateus 6, do 19 ao 21, depois o versículo 24, dizem assim: vocês conhecem esse texto: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o quê? O teu coração. Aí Jesus vem e diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro,
ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon e às riquezas. O grande problema é que a gente quer fazer aquilo que Cristo falou que é impossível de ser feito. A gente quer servir a dois senhores. Mas quando a gente percebe que não dá para servir aos dois senhores, qual senhor você acha que nós escolhemos? Na maioria das vezes. É Mamon. São as riquezas. E isso é um problema. Nós precisamos aprender a buscar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas. Não é isso que o Senhor diz? Na continuidade aqui de Mateus 6, depois de falar que os pássaros comem porque Deus os alimenta, depois de falar que Deus que deu o corpo vai dar as vestes, depois de falar que as plantas que são inúmeras vezes menores do que nós, que somos criados à imagem e semelhança de Deus, que as plantas se vestiram melhor do que Salomão, Jesus diz assim: busquem, pois, o meu reino, busquem o reino de Deus e a sua justiça, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas outras coisas vos serão acrescentadas. Reforço, o problema não é ter bens espirituais, ou melhor, ter bens materiais. O problema não é você buscar saúde, não é você buscar ser próspero. O problema é quando você faz destas coisas o seu Deus. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não está falando que o dinheiro é um mal, mas que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós devemos investir muito mais na prosperidade da nossa alma do que no tamanho da nossa casa, no luxo do nosso carro, do que na beleza e na marca das nossas roupas. Você tem que ser muito mais belo, muito mais maduro, muito mais próspero espiritualmente do que você é materialmente. A sua riqueza espiritual tem que sempre ser maior, sobrepujar a sua riqueza material. Essa deve ser a nossa maior preocupação. E sabe qual é a boa notícia? Que todos nós temos condições de sermos infinitamente prósperos espirituais. Porque Deus já nos deu tudo que nós precisamos para prosperarmos espiritualmente. Em Cristo Jesus nós recebemos tudo que nos é necessário para uma vida espiritual abundante. Eu não sei se você já leu 2 de Pedro 2, versículo 3 e 4. 2 de Pedro 2, 3 e 4. Esse é um texto que eu gosto muito e que me lembra o quanto eu já sou rico em Cristo Jesus. E que quando eu não falho porque eu não tenho o suprimento necessário, eu falho porque me falta vergonha na cara. Porque aquilo que me é necessário para crescer e amadurecer em Cristo já me foi dado. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. 2 de Pedro 1, 3 e 4 dizem assim: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Todas as coisas vos foram doadas em Cristo Jesus. Não nos falta absolutamente nada. Deus já nos deu o seu Espírito? Ok, tica aí, nos deu. Deus nos deu a sua palavra? Tica aí, nos deu também. Deus age em nós, Ele opera em nós, o querer e o realizar, pode ticar, porque Ele também faz isso. A palavra de Deus nos ensina estas coisas. Não nos falta nada. Nós já fomos libertados do pecado? Já. Não somos mais escravos de Satanás? Não. Nós já temos uma nova vida? Sim. O que nos falta? Foco, vontade, desejo, valorizar estas coisas. O problema não é que nós não tenhamos o que nos é necessário para uma vida plenamente enriquecida no âmbito espiritual. O que nos falta é foco. Nós focamos no que é secundário e somos negligentes com aquilo que é primário. Nós sempre nos preocupamos mais com as coisas que as traças comerão, que a ferrugem vai corroer, do que com os tesouros eternos que vão perdurar pela eternidade. Deus precisa mudar o nosso coração. Não precisa? Deus precisa virar essa chave.
Nós precisamos orar para que Deus nos transforme de fato de dentro para fora, para que nós mudemos. Esses dias eu estava conversando, sábado na verdade, ontem, conversando com um casal da nossa igreja que foi para Portugal. E lá em Portugal, como vocês sabem, a Europa como um todo está completamente secularizada. O evangelho foi jogado de fato para o canto, né? Tá ali totalmente no escanteio. E a igreja mais próxima da casa deles fica a 40 quilômetros da casa deles, e ainda assim não é uma igreja tão reformada, tão bacana para eles frequentarem. Uma igreja presbiteriana, um trabalho presbiteriano mais próximo da casa deles fica em Lisboa, quase 250 quilômetros de onde eles moram. Eles não têm onde congregar. E eles estão pensando em voltar para o Brasil. E nessas conversas, eles foram buscar conselhos com gente crente. Alguns crentes disseram para eles o seguinte: você precisa pensar no futuro dos seus filhos. Aí na Europa, os seus filhos, ele tem 2 filhas, as suas filhas terão um futuro muito mais garantido que aqui no Brasil. Aí ele veio me procurar e eu falei para ele o seguinte: de fato, você precisa pensar no futuro das suas filhas. Se elas vão arder no inferno ou se elas vão viver para a glória de Deus na eternidade. É esse o futuro que tem que te preocupar. Não é a escola onde elas vão formar. Não é se elas terão uma boa casa, um bom emprego, se elas terão um bom carro, se elas vão morar na Europa e viajar a cada 4 meses para a França. É a eternidade que deve te preocupar. E eles falaram: pastor, é isso mesmo. É essa a nossa preocupação. As outras coisas todas Deus acrescenta na conformidade daquilo que nós precisamos. Nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça sobre todas as coisas. É disso que nós precisamos. Nos preocupar sim com o futuro da nossa família, com o futuro dos nossos filhos, mas o futuro eterno deles, mais do que nós nos preocupamos com o futuro terreno. Para reforçar isso que eu estou falando, Jesus nos faz um alerta. Ele conta uma parábola. Ele fala de um homem que plantou, colheu, juntou em celeiros, depois olhou para si mesmo e disse: está tudo bem agora, pode comer, pode ficar tranquilo, pode aposentar, coloca o pé para cima. Aí o final da história diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Mais uma vez, aqui não é uma crítica a você ser próspero financeiramente. A crítica é quando você tem como um Deus e um ídolo a prosperidade material e coloca no lugar do teu relacionamento com Deus os bens deste mundo. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E agora? Você não tem tesouro nenhum nos céus. Você não andou com Cristo. Você não viveu para a glória de Deus em Cristo. Você não serviu a Cristo como Senhor. Você está perdido. Você está perdida. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos ajude a prosperar espiritualmente para a glória dEle. Para que nós sejamos como Gaio. Para que nós andemos na verdade, distantes do falso evangelho, e tenhamos uma alma madura, espiritualmente saudável em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Em segundo lugar, para nós fecharmos, quem vive de acordo com a verdade, abençoa seus irmãos na fé. Olha só o que diz o versículo 3. Diz assim: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. O que aconteceu aqui foi o seguinte: João estava distante de Gaio, alguns irmãos da igreja onde Gaio frequentava vieram e deram bom testemunho acerca de Gaio e disseram: Gaio anda na verdade, Gaio ele anda de acordo com o evangelho, Gaio ele abençoa as pessoas porque ele ama Jesus Cristo. Então o que nós aprendemos aqui é que quando nós vivemos à luz da verdade, de acordo com a verdade, as pessoas à nossa volta são beneficiadas. Se você continuar a leitura do texto, a partir do versículo 5, você vai perceber como Gaio vivia à luz da verdade. Ele abria a porta da sua casa para pastores ou para pregadores itinerantes, para missionários. Ele recebia essas pessoas, alimentava essas pessoas, investia na vida dessas pessoas e comissionava essas pessoas. A palavra de Deus diz que Gaio, ele era um colaborador.
na pregação do Evangelho. Gaio impactou a vida dos seus irmãos na fé. E este impacto foi tão grande que estes irmãos falaram muito bem dele para João. E nós devemos viver da mesma maneira. Nós precisamos ser testemunhas vivas de Cristo na igreja onde nós congregamos, abençoando e servindo aos nossos irmãos na fé. Mas você não vai fazer isso sendo uma ilha. Qual que é o grande problema dos nossos tempos? É que alguns cristãos, depois de terem passado por algumas igrejas que os feriram, eles pensam assim: a partir de agora eu não me envolvo mais nada. Eu não sei se é o teu caso, mas lá em Vargem Grande já peguei alguns dizendo isso. Não, pastor, eu estou aqui só para ouvir mesmo. Quero me envolver com mais nada não. Eu quero chegar, ouvir e ir embora. Mas esse não é o padrão bíblico para você, meu irmão, minha irmã. Deus lhe chama para o serviço. Deus lhe chama para a ação. A fé não é uma questão abstrata ou individualista. A fé não é apenas uma ideia, ou a fé não te faz uma represa ou uma ilha onde você pode desfrutar os benefícios de servir a Deus sozinho. Não, a fé te lança para fora. A fé te faz olhar para os outros e servir aos outros no temor de Cristo para a glória de Deus. Te faz abrir o bolso, te faz abrir a casa, te faz amar as pessoas como você foi amado por Cristo. E é este o padrão que nós vemos na vida de Gaio. Gaio amava Cristo e por amar a Cristo, ele amava os servos de Cristo. E ele amava os servos de Cristo como foi amado por Cristo, de forma prática, visível, palpável. Gaio dividia o seu lar, Gaio dividia os seus recursos, Gaio dividia a sua energia com as pessoas à sua volta. E é este o padrão de Deus para nós. Deus nos chama para que nós resplandeçamos em todos os aspectos e em todos os momentos da nossa vida a luz de Cristo Jesus, através do serviço, através do suporte, aconselhando uns aos outros, levantando o desvalido, o caído, endireitando o caminho daqueles que não estão andando de forma correta com o Senhor. É assim que nós devemos viver. Deus te deu dons, e estes dons devem ser usados para a glória de Deus no serviço e na edificação da igreja. Não fazer isso é enterrar os teus talentos. Vocês lembram da parábola dos talentos? O dono da seara dividiu talentos, foi viajar, quando voltou, 2 multiplicaram, 1 enterrou. Infelizmente nós temos o contrário na igreja, né? Às vezes 2 enterram e só 1 usa. Tem menos gente usando seus talentos do que gente utilizando, tem mais gente enterrando seus talentos do que gente fazendo-os prosperar, se multiplicar dentro da igreja. Mas isso é pecaminoso. Pecaminoso. Não podemos nos contentar jamais, queridos, em apenas conhecer a verdade. Nós precisamos ser praticantes da verdade, principalmente dentro da nossa igreja. Olha só o que Tiago diz, eu já citei o texto, mas leio agora. Tiago 1, 22 e o 25. Tiago 1, 22 e o 25 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que Tiago está dizendo aqui, se você ouve e não pratica, você está enganando a você mesmo. Você acha que você é um bom crente, você acha que está fazendo as coisas corretas, você acha que está agradando a Deus e que está prosperando espiritualmente. Isso é mentira. Não é assim que as coisas funcionam. Nós não podemos apenas ouvir e conhecer, nós precisamos ouvir e conhecer para praticar. A verdade deve moldar o nosso coração. E uma vez que nós tenhamos o coração moldado pela palavra, o coração e a palavra vão gerar ação, vão frutificar de uma forma que os nossos frutos abençoem as pessoas à nossa volta e glorifiquem a Deus. Versículo 25 de Tiago 1 diz: aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, ou seja, aquele que está atento à palavra, aquele que vive de acordo com a palavra, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quem é o bem-aventurado de acordo com o padrão do Senhor? É aquele que ouve e pratica o Evangelho. De nada adianta você vir aqui domingo após domingo, enriquecer-se com a palavra de Deus e sair daqui como se você fosse uma represa. Você tem que ser um canal.
um canal de bênçãos, um instrumento nas mãos do Senhor. Você precisa abençoar as pessoas à sua volta. Você precisa ser luz e sal da terra. A luz não brilha para si mesma. Sal não salga para si mesmo. A luz brilha para dissipar as trevas. O sal salga para trazer ali sabor à vida daqueles que nos rodeiam. É esse o teu chamado em Cristo Jesus. Você precisa se envolver com a igreja de Cristo de uma forma mais prática. Você precisa servir a sociedade de um jeito mais prático para a glória de Deus. O seu amor precisa ser visto, mensurável. É isso que nós estamos aprendendo nas Escrituras. Quer mais um texto para reforçar essa verdade? Este eu acredito que todos vocês conhecem. Tiago 2, do 14 ao 17. Se alguém chegar para você e disser que tem fome, que tem sede, que tem frio, está precisando comer, está precisando beber, está precisando de roupa, e você disser para essa pessoa, vai embora, que Deus lhe abençoe. Tolo, louco, que tipo de fé é essa? Tiago diz assim, que proveito terá se você fizer algo como isso, se a sua fé não tiver frutos, se você não der a essa pessoa o que ela precisa, se você não fizer uso dos teus recursos para socorrer os teus irmãos, você não possui uma fé viva. Tiago conclui no verso 17 dizendo, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Os frutos revelam a vivacidade, a veracidade da nossa fé. Se a nossa fé é uma fé viva em Cristo, se a nossa fé é uma fé verdadeira em Cristo, olhe para os seus frutos e responda se de fato você está vivendo para a glória de Deus, ou se você está sendo egoísta e arrogante ao ponto de pensar, não, tudo que eu quero é ouvir, tudo que eu quero é obter, mas eu não quero dar. Você foi chamado para dar, para entregar, para abençoar, para servir, para auxiliar, para ajudar, para suportar. Sabe o que mais você encontra nas Escrituras? Uns aos outros, e sinônimos dessa expressão. Lá na nossa igreja, nós temos falado sobre como amar a igreja nas nossas escolas bíblicas dominical. E esses dias nós trabalhamos a ideia do servir. E o autor do livro que nós estamos utilizando, ele trouxe não uma lista exaustiva, mas quase 60 versículos com a expressão uns aos outros, ou sinônimas. Olha só que interessante. Leia as Escrituras do Novo Testamento e vá grifando todas as vezes que aparece uns aos outros. E você vai ver para que Deus lhe chamou. Deus não te chamou para você mesmo, para você mesma. Deus te chamou você para o outro, para você servir ao outro, para você abençoar o outro, para você ter as demandas e as necessidades do outro como demandas maiores do que as suas. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que a gente pode viver assim. A gente tem condições porque nós já recebemos de Cristo tudo o que nos é necessário para frutificar de acordo com os frutos que Gaio dava. Lá em João 15, nós aprendemos que Jesus é a videira verdadeira, que nós somos os galhos, os ramos, e que o Pai é o agricultor. Nós fomos enxertados pela graça em Cristo Jesus. O Pai segue nos podando, e quanto mais nós recebemos a seiva que flui de Cristo, mais frutos nós damos para a glória de Deus em Cristo Jesus. Então, por causa do amor do Pai, porque o Pai, pela graça, agora nos fez membros de Cristo, nos enxertou em Cristo, porque agora nós recebemos do próprio Cristo as condições necessárias para amarmos e servirmos uns aos outros, nós podemos ser uma bênção no seio da igreja. Eu posso ser uma bênção para você, você pode ser uma bênção para mim, você pode ser uma bênção para a pessoa que está à sua volta. Como igreja, nós podemos ser uma bênção para a nossa sociedade, porque nós estamos em Cristo Jesus. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu tinha falado que o segundo era o último, né? Mas vamos para o terceiro. Agora é o último mesmo. Até que horas eu posso? Já passei uns 30 minutos, né? Assim que o Renato diria, com certeza. Ponto 3 diz assim: quem vive de acordo com a verdade, alegra os seus pastores. Olha só o que diz o verso 4. Não tenho maior alegria do que esta. Do que? De ouvir que meus filhos andam na verdade. Olha o que João está fazendo. Ele escreve a sua carta pessoal a Gaio e diz: Gaio, eu estou muito feliz com você, cara. Meu coração arde de alegria,
porque você está vivendo de acordo com o Evangelho de Cristo. E nada traz mais alegria ao coração de um pastor quando ele vê que as suas ovelhas estão amadurecendo em Jesus Cristo, estão crescendo espiritualmente, estão avançando em sua caminhada, deixaram de ser crianças na fé, deixaram o leite espiritual e agora estão conseguindo comer alimento mais substancial, estão dando bons frutos, estão vivendo para a glória de Deus em Cristo Jesus. É isso que alegra o coração de um pastor. O que alegra o coração de um pastor não é ganhar uma camisa no seu aniversário, isso é bom também, mas não é o que alegra. O que alegra o coração de um pastor não é quando ele vê apenas a igreja cheia, isso alegra, mas é quando ele vê uma igreja cheia de gente crente. É isso que alegra o nosso coração. Quando a gente recebe, ou quando experimenta, melhor dizendo, uma experiência como a que eu experimentei ontem, que eu já mencionei aqui, de um casal que foi embora e que está pensando em voltar porque eles querem viver mais para a glória de Deus em Cristo Jesus. Porque eles querem caminhar com uma igreja, porque eles entenderam que o reino de Deus é mais importante do que o reino deste mundo. Gente, é isso que nos faz chorar de alegria. É isso que alegra o nosso coração. E eu tenho uma coisa para você. Você sabia que nas Escrituras ser uma bênção na vida dos líderes espirituais é uma ordem que você recebeu do Senhor? Olha só o que diz Hebreus 13:17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ficou claro o que Hebreus diz aqui? Seja uma bênção na vida dos seus pastores. É claro que não é de qualquer pastor, não é submissão a qualquer um, mas é submissão aos pastores fiéis, aos obreiros que honram ao Senhor através do seu chamado, através do seu trabalho. E quanto a estes, vocês precisam ser uma bênção, para que eles sirvam a igreja com alegria e não com tristeza e não gemendo. E como que vocês podem fazer isso como igreja? Eu sugiro 3 coisas, que foram as mesmas que eu sugeri lá na Betel. Vocês podem ser uma bênção na vida dos seus pastores, na vida dos seus presbíteros, de toda a liderança, em primeiro lugar, sendo assíduo aos trabalhos eclesiásticos. É importante que você esteja aqui. É importante que você esteja aqui e contribua para que estas coisas aconteçam, procurando com frequência aconselhamento bíblico. Se tem uma coisa que me alegra, é quando alguém chega para mim e fala: pastor, eu preciso conversar. E diz assim, no momento da conversa, no momento do aconselhamento: pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu tenho problemas com pornografia. Eu preciso de ajuda porque eu tenho problemas com mentira, com maledicência. Pastor, eu preciso de ajuda porque eu tenho problemas relacionais com a minha esposa. Eu fui traído e não consigo perdoar. Eu quero amá-la melhor. Quero cuidar melhor dela. Como alegra o coração do pastor quando pessoas nos procuram para tratar os seus pecados, para avançar na caminhada com Cristo. Por que isso é importante? Porque mostra que essas pessoas não estão acomodadas, que elas entenderam que ficar onde elas estão, que não tratar os seus pecados é o pior para elas. E quando essas pessoas se tratam, quando elas crescem, depois de um período de aconselhamento bíblico, elas avançam na sua fé, elas mudam o seu comportamento, toda a igreja é beneficiada. Toda a igreja cresce em santidade. O trabalho, ele flui melhor. Nós deixamos de ser hipócritas, ou vencemos um pouco mais a nossa hipocrisia. Nos tornamos pessoas mais santas e a nossa luz brilha mais. Busque aconselhamento bíblico. Não se contente em ficar no estado em que você está. E, por fim, disponha-se ao serviço. É assim que você vai alegrar o coração do seu pastor. É vindo, é se abrindo e é se dispondo. Trabalhe. Tem muita coisa para fazer nessa igreja, não é verdade, gente? Eu não sei se aqui é igual a Betel, mas se você falar: pastor, eu quero trabalhar, eu vou te dar umas 4 opções. Tem muita coisa para fazer. E tem pouca gente, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Nós precisamos de mais trabalhadores, Deus está lhe chamando e lhe capacitando para que você trabalhe. E veja bem, estas 3 coisas: frequência,
aconselhamento bíblico, disposição no trabalho. São ordens bíblicas, Deus ordena que você faça todas elas, mas também são canais de bênção. Através delas, Deus te abençoa. Através delas, Deus te sustenta. Através delas, Deus te edifica e traz maturidade para a sua vida. E através delas, Deus te usa para você ser bênção na vida dos outros. Então, por essa razão, nós precisamos nos esforçar para experimentar cada uma destas coisas. Porque quando nós fizermos isso, o Pai, por meio de Cristo Jesus, certamente nos usará para a sua glória. Usará a nossa igreja para a sua glória. Em nome de Cristo. Conclusão, gente. Quero concluir de forma bem objetiva e prática. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: invista na prosperidade de sua alma, mais do que você tem investido em sua prosperidade física e material. Invista. Saia daqui com esse compromisso. Diga assim: a partir de hoje, eu vou investir na minha vida espiritual. Eu vou ler mais as Escrituras. Eu vou orar mais. Eu vou identificar os pecados que ainda me assediam, os pecados que eu ainda pratico. Eu vou buscar ajuda para vencê-los. Eu vou servir melhor a minha igreja. Eu vou amar melhor as pessoas à minha volta. Eu vou orar para que Deus me encha do seu Santo Espírito e eu vou me esforçar para frutificar de acordo com o Espírito. Eu não vou satisfazer as concupiscências da carne, mas eu vou andar no Espírito para a glória de Deus. Invista na sua alma, na sua maturidade espiritual, na sua prosperidade espiritual, mais do que você investe no seu trabalho, nos seus estudos, no seu corpo. Invista nestas coisas. E faça isso lembrando que de nada vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma. De nada vale chegar no final dos tempos, ser pesado e ser encontrado em falta. Invista na prosperidade da sua alma. Sirva a sua igreja e aos seus irmãos na fé. Você foi chamado para ser um canal e não uma represa. Você não deve estancar aquilo que você tem recebido, você deve ser um canal. Quanto mais você receber, mais obrigação você tem de doar, de entregar, de fazer uso daquilo que tem te edificado na edificação dos outros. Ouça, obedeça, imite e honre pastores piedosos. Ouça, obedeça, imite e honre pastores piedosos. Gaio honrava João através do seu bom procedimento. Hebreus diz que nós devemos olhar para os nossos guias e imitar o seu procedimento, a forma como eles viveram. É assim que nós prosperamos. Pastores piedosos não são pastores perfeitos, mas são pastores que pregam com fidelidade a palavra de Deus e se esforçam para conduzir vocês, ovelhas, para mais perto de Cristo. E eu não tenho dúvida alguma que é isso que o reverendo Renato faz. Não ignore o clamor desses pastores. Pelo contrário, ouça-os, obedeça-os em Cristo Jesus. E assim você vai contribuir para que eles cumpram o seu ministério com alegria e não gemendo. Seja uma bênção e não uma pedra de tropeço na vida da sua liderança. Se esforce para honrá-los, obedecê-los e imitá-los enquanto eles permanecerem fiéis a Cristo Jesus. E por fim, você precisa reconhecer que sozinho você não vai fazer nada disso. Sem Cristo, esquece. Fora de Cristo, você vai sempre se preocupar mais com você, com a tua prosperidade física, com a tua prosperidade material, do que com a tua prosperidade espiritual. É esse o padrão daqueles que estão fora de Cristo Jesus. Sem Cristo, você vai se envolver o mínimo com a tua igreja. Você vai se envolver com a tua igreja desde que a tua igreja lhe dê algo. Desde que ela lhe satisfaça de alguma forma. Você não vai servir as pessoas como Jesus nos ensina, com humildade, com simplicidade, de forma abnegada, sacrificial. Sem Cristo isso é impossível. Longe de Cristo você vai se cercar de líderes que vão falar aquilo que vocês querem ouvir. Que vão pregar de acordo com os seus próprios prazeres, de acordo com as conveniências das próprias ovelhas. E vocês certamente serão uma tristeza e um pesar para líderes piedosos. É isso que nós fazemos quando nós não estamos em Cristo Jesus. E se este é o teu caso, se porventura você já experimentou estas coisas desta forma que eu estou pregando aqui,
você precisa de arrependimento. Você precisa de confissão. Você precisa se quebrantar diante do Senhor. Você precisa confessar os seus pecados a Deus e dizer ao Pai o quanto você tem caminhado distante de Cristo Jesus. Mas uma vez que você confessar os seus pecados, lembre-se que Deus é fiel e justo para perdoar os pecados. Não é verdade? Não é isso que as Escrituras nos ensinam? O próprio João diz estas coisas lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e para nos purificar de toda a nossa injustiça. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, para a honra e para a glória dele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, é como espada mais cortante é como espada de dois gumes, cortante, que penetra e separa aquilo que é inseparável. Louvado seja o Senhor por isso, é como um martelo que esmiuça a penha. E nós te pedimos, ó Deus, que nos ajude então, à luz daquilo que fora pregado, a vivermos para a glória do teu santo nome. Que o Senhor nos ajude a darmos um bom testemunho semelhante ao de Gaio, para a glória do Senhor. Que andemos na verdade. Que busquemos, ó Deus, a prosperidade da nossa alma mais do que nós buscamos a nossa prosperidade física e material, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, a servir os nossos irmãos, as pessoas à nossa volta, como Cristo nos serviu, a amá-las como Cristo nos amou, de uma forma sacrificial, abnegada, para a honra e glória do teu nome. Que andemos na verdade, sejamos alegria para aqueles que nos lideram com fidelidade. Em nome de Cristo, ó Deus, que sejamos bênção em nossa igreja e na vida dos líderes da nossa igreja, para o louvor e glória do teu santo nome. Nos aperfeiçoe, ó Deus, use-nos como instrumentos nas tuas mãos. Nós o imploramos. Só o Senhor pode fazer estas coisas em nós. Então as faça, ó Pai, para a glória do Senhor, para o nosso benefício, para o benefício da tua igreja. Nós oramos assim, pedindo estas coisas, dando graças por tudo, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.